Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje trago com vocês Renato Varges, o administrador do canal Cartola Cartoon Brasil. Um mito no Cartola, o Renato tá com vocês aqui nesse nosso vídeo, no Super Dicas Cartola FC, para analisar a 8ª rodada para vocês. Espero que vocês gostem muito aí do vídeo do Renato. Se inscrevam aí no canal dele, que eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá, conheçam o trabalho dele. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Valeu? É com você, Renato. Seja muito bem-vindo ao canal Super Dicas Cartola FC do meu amigo Luiz. Eu sou Renato Varges, administrador do canal Cartola Cartoon Brasil, que está aqui. Não sei se você conhece o meu canal, se você não conhece, visita lá para você conhecer o nosso conteúdo toda semana e toda rodada, com muitas dicas para você, dica de acordo com a sua necessidade, né? Se você precisa valorizar, pontuar, se você tem pouco patrimônio, muito patrimônio, fazemos live aí toda semana na sexta-feira, então meu canal tá aí à disposição de vocês, caso vocês queiram dicas extras, se vocês quiserem aí conhecer um pouco melhor o nosso conteúdo, beleza? A convite do Luiz, eu tô aqui para fazer uma análise aí dessa 8ª rodada, tá finalizando aí a 7ª rodada. Muitas surpresas aí nessa 7ª rodada, muita gente foi mal por conta de apostas aí em times um pouco mais óbvios, né? Como por exemplo o time do Palmeiras, que acabou perdendo para o Sport, né? Um resultado aí um pouco inesperado. Muita gente com apostas aí em cima do time do Palmeiras que acabou decepcionando um pouco. E mesmo jogadores que aparentemente iriam bem, como o Keno, que meteu o gol, depois acabou perdendo o pênalti, ficou com uma pontuação um pouco baixa diante daquilo que a galera poderia esperar dele. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui como está a classificação do campeonato depois dessa 7ª rodada. O Flamengo recuperou aí a liderança do campeonato, ganhando fora de casa aí do Galo, um resultado um pouco inesperado para algumas pessoas, né, que fizeram ali uma análise, inclusive eu, de que o Flamengo, vindo com uma defesa reserva, não ofereceria aí tanta resistência para o Atlético Mineiro, principalmente com o Roger Guedes numa fase muito boa. Acabou que o Pastor não jogou, o Flamengo se postou muito bem defensivamente, jogou no contra-ataque, e num desses contra-ataques conseguiu um gol ali com Everton Ribeiro, com assistência do Vinícius Júnior. E o Fluminense, galera, que fez um jogo ali muito estratégico contra a Chapecoense jogando ali com uma linha de 4 volantes muito fechadinho, o Fluminense com um pouco de dificuldade de entrar, mas conseguiu ali logo abrir o placar com o Pedro, né, que foi a aposta de muitos cartoleiros aí nessa 7ª rodada, com a assistência do Gilberto, né, estavam os dois no meu time que fez aí 95 pontos, né, nessa última rodada. Então muita gente aí feliz com a gol e assistência do Gilberto e do Pedro. O Atlético Mineiro ficou aí na 3ª colocação, caiu uma posição porque foi derrotado pelo Flamengo. São Paulo, que vem ainda invicto no campeonato, né? ainda não teve nenhuma derrota, conseguiu uma boa vitória de 3-1 jogando contra o América Mineiro fora de casa. 2 gols do Nenê, que imitou, outro gol do Diego Souza. Grêmio, que vem aí subindo degrauzinho por degrauzinho, ganhou placar magrinho contra o Ceará lá dentro do Castelão, mas certamente o Grêmio vem aí brigar pelas cabeças do campeonato. O Corinthians deu uma caída, perdeu para o Inter, né, fora de casa. E vamos aqui na rabeira do campeonato, né, o Vasco, que tomou mais uma cipoada aí do Bahia, perdeu de 3-0. Zé Rafael foi um dos mitos aí da rodada, fez 15,80, era o capitão do meu time, então foi muito bem. E o Vasco aí, que estava lá no G6, agora já está descendo a ladeira aí nas colocações, já tá junto com o Vitória aqui, ocupando a 13ª posição. E lá embaixo, galera, o Z4 do campeonato tem aí o Paraná, que ainda não conseguiu vencer, o Ceará, que também não conseguiu vencer, a Chapecoense, que vem numa sequência aí de 2 derrotas, um time muito inconsistente, tanto ofensivamente como defensivamente, só conseguiu fazer gol no Fluminense porque a barreira do Fluminense abriu na hora da falta do Arthur Kaique, senão certamente não conseguiria ter feito gol. E o Atlético Paranaense com esse esquema de jogo que ninguém consegue entender muito bem, e é um time que se torna muito frágil, né, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos da 8ª rodada, que está se desenhando aí muito complicada, não tem grandes jogos aí pra gente apostar, e os jogos que a gente consegue enxergar um pouco mais de favoritismo, o time favorito não tem grandes peças para cartola, então isso pode complicar um pouco a nossa vida. A rodada começa aí, portanto, na quarta-feira, primeira vez que a gente vai ter aí rodada de meio de semana, né, galera, no Cartola esse ano.
com o jogo do Vitória contra o Internacional, 19h30 lá no Barradão, portanto o mercado fechando 5h30 da tarde aí na próxima quarta-feira. Fiquem ligados nisso, beleza? Nesse jogo aqui eu não acredito favoritismo para nenhum dos dois times. O time do Internacional vinha numa sequência muito ruim sem conseguir fazer muitos gols. Tinha só 2 gols no campeonato, até que teve uma sequência de 2 jogos dentro de casa. Fez 2 gols em cada um desses jogos, inclusive ganhou do Corinthians dentro de casa, né, no último jogo. Então o Internacional vem muito embalado para esse jogo, enquanto o Vitória vem aí de um empate contra o Botafogo jogando fora de casa. É um jogo muito parelho, difícil da gente acreditar favoritismo a alguém, então tomem muito cuidado com as apostas nesse jogo. Eu fugiria um pouco desse confronto. Esse jogo do Vasco com o Paraná, ele tem assim uma cara de favoritismo do Vasco, mas tomem cuidado porque o time do Paraná é um time que se fecha muito bem, né? O Micali coloca o time ali num ferrolho danado na defesa, e o Vasco é um time absolutamente improdutivo do ponto de vista ofensivo. É um time que não tem um meia articulador, não tem um meia de criação, não tem um cérebro do time para quebrar aquelas linhas de defesa. Então o Vasco tem muita dificuldade de fazer gol. Então tomem muito cuidado, porque apesar de eu achar o Vasco o favorito, o Vasco não tem ali bons jogadores que a gente possa apostar em termos de cartola. Talvez ali o Iago Pikachu, e mesmo assim tomando muito cuidado, porque numa estocada ali, num contra-ataque, o time do Paraná mete um gol, o Pikachu perde o SG, meu amigo, e aí para recuperar é complicado, beleza? Outro jogo complicado aqui, que a gente não tem muita perspectiva de vitória de um lado ou de outro, é o time do Sport jogando contra o Atlético Mineiro, né? Dentro da Ilha do Retiro, na quarta-feira, 19h30. O time do Galo vem de uma derrota dentro de casa, precisa se recuperar, mas ao mesmo tempo o Sport vem de uma vitória fora contra o Palmeiras, então vai jogar muito motivado, muito embalado. É muito difícil apostar principalmente nas defesas dos dois times, mas nos ataques aqui certamente dá pra gente apostar. Roger Guedes deve jogar novamente muito bem, especialmente quando o Galo joga com aquela proposta de jogo de contra-atacar. Ele é muito rápido, muito ligeiro, finaliza muito, né? Não sei se o Pastor já vai estar recuperado para jogar nesse jogo. E nas defesas aqui, galera, muito cuidado. Talvez uma aposta aí no Vitor do Galo, que tá pegando muito esse ano no Cartola. Fora isso, galera, não confio em mais ninguém dos dois times para deixar como dica para vocês, beleza? Outro jogo aí para você meter o pé, sai fora desse jogo, esquece esse jogo em termos de cartola, é o jogo da Chape contra o Ceará dentro da Arena Condá. Chapecoense que não tem grandes valores aí para cartola no time, a gente observa ali, mas não consegue ver alguém em quem a gente possa apostar. E o Ceará que não ganha, né, galera? E ali na defesa do Ceará tem até o goleiro Everson, que é um bom goleiro para cartola, mas ele sofre muito com a frágil defesa do Ceará, então tem que tomar muito cuidado com esse jogo. Um jogo que eu chamo a atenção, e acredito sim um grande favoritismo para o São Paulo, que vem aí invicto no campeonato, contra o Botafogo, quarta-feira, o jogo no Morumbi. O São Paulo que dentro do Morumbi, com a força da sua torcida, vem muito embalado. O São Paulo que está aqui já, ó, na quarta colocação do campeonato, brigando ali com o Atlético Mineiro e com o Fluminense. Então, com essa vitória aí, o São Paulo pode até pular para a liderança do campeonato, dependendo da combinação de resultados, contra um time do Botafogo que tem oscilado muito no campeonato. É um time que tem uma fragilidade defensiva declarada. O Botafogo dificilmente termina um jogo sem levar gol, e ao mesmo tempo é um time que não produz tanto no seu ataque. Então dá pra gente acreditar sim aí, principalmente nos jogadores de meio e ataque do São Paulo. Nenê, que tá muito bem, Diego Souza, que tá como meio campo no Cartola, mas joga como atacante. O Everton, que veio do Flamengo e tem jogado muito bem, deu assistência aí na 7ª rodada para gol do Diego Souza. Então esse trio aí certamente pode ser uma boa aí nessa 8ª rodada. Já os jogadores de defesa do São Paulo não confio muito, talvez aí o goleiro Sidão, mas mesmo assim tomando bastante cuidado, porque o Botafogo não é um time que cede muitas defesas difíceis, beleza? Um jogo aí bacana da gente apostar também é o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro que vem embalado, vem muito bem aí no campeonato, ganhou fora de casa do Santos. O Cruzeiro tem levado muitos gols, principalmente tem levado muito pouco gol, principalmente quando joga com a sua defesa titular. Então o Léo e o Dedé estão segurando a onda ali, o Fábio está numa fase excelente para Cartola, então podemos apostar aí certamente na defesa do Cruzeiro. Lembrando que do outro lado nós temos aí o Palmeiras, que está aqui, ó, nas cabeças também, está em sétimo
na sétima posição. Inclusive esse jogo aí vale ali uma briga, né, galera, pelo G6 do campeonato. Então fiquem de olho, porque esse jogo deve ser um jogão. Eu acho que pelo lado do Palmeiras só valeria a pena apostar aí de repente no Jailson, que deve ser bombardeado pelo time do Cruzeiro. No entanto, é uma aposta de grande risco, beleza? Outro jogo que eu chamo a atenção é o jogo do Grêmio contra o Fluminense. Apesar do Abel Braga ter acertado muito o time do Fluminense, é um time humilde, né? Se reconhece pequeno, joga explorando as suas forças, né? A força do contra-ataque, a força da juventude do time, e explora o excelente atacante que tem, que é o Pedro. Então o time do Fluminense é um time muito consciente das suas limitações e joga de acordo com elas. Mas o Grêmio, galera, se for com o time titular, tá atropelando todo mundo, né? O Grêmio parte pra cima mesmo, tem ali uma posse de bola sempre altíssima, domina todos os jogos, quase que obrigando o adversário a se encurralar. Então, por parte do Grêmio aí, a gente pode apostar tranquilamente no Kahneman, né? Grande zagueirão, saído do Jeromel aí pra seleção brasileira, ele tá comendo a bola, tá jogando como um leão. Então o Kahneman pode ser uma boa. Acredito também aí uma boa aposta no Everton, galera, que tá jogando muito, né? O cara finaliza, dribla, sofre falta, dá assistência, faz gol, né? O Everton certamente pode ser aí uma excelente opção nessa rodada. E pelo lado do Fluminense, galera, não dá, né? Tem que deixar a galera do Fluminense aí para quando o Fluminense joga em casa contra adversários um pouco mais fracos. Pelo lado aqui do Flamengo e do Bahia, já é um jogo que o Flamengo vai precisar jantar a molho a campanha ali, o Bahia, porque o Flamengo precisa manter a liderança do campeonato jogando no Maracanã na quinta-feira diante da sua torcida, feriadão no Rio, né? Se voltar a ter gasolina pra galera chegar no Maracanã, o Maracanã deve estar lotado, tentando empurrar o time aí para manter a liderança. O time do Bahia que é muito forte jogando dentro de casa, mas jogando fora aí pode acontecer como aconteceu lá contra o Palmeiras, de levar uma cipoada ali. Então certamente tanto os jogadores de defesa do Flamengo, não sei se o Hever volta, mas o Diego Alves, que dentro de casa sempre faz muitas defesas difíceis. O Hever, se voltar, como eu disse, pode ser uma boa. Os laterais do Flamengo costumam ir muito bem, né? Tanto o René quanto o Rodinei. Rodinei não foi muito bem no jogo contra o Galo. E do meio pra frente, galera, dá pra apostar em muita gente ali, principalmente Paquetá e Vinícius Júnior, né? O Paquetá que tem jogado muito recuado por conta do Diego e do Everton Ribeiro que estão no time, mas ainda assim ele continua rendendo, continua roubando algumas bolinhas e jogando no Maracanã, que o time do Flamengo costuma amassar o adversário. Ele sempre aparece muito bem, beleza? Corinthians e América Mineiro, considero aí o Corinthians favorito nesse jogo. O time do América Mineiro mostra muita força dentro de casa, mas fora de casa não costuma ir muito bem. E o Corinthians vem de derrota. O Loss já tá pressionado, tá com 2 derrotas aí em cima dele. Nas 2 primeiras partidas dele no comando técnico do time, o time perdeu. Então o Corinthians precisa mostrar força jogando dentro de casa, diante da sua torcida. Então certamente temos aí boas apostas para fazer no time do Corinthians. O goleiro Walter pode ser uma boa, o Balbuena certamente é uma boa, o Sid Clay pode ser uma boa, e não sei se Rodriguinho joga, né? Mas Rodriguinho pode ser uma boa também. Se Roger jogar no ataque pode ser uma boa. Então muita gente aí do Corinthians que a gente pode apostar nesse jogo. E esse jogo aqui também é um jogo chatinho, né? O Atlético Paranaense, que tem esse futebol burocrático e improdutivo, né? Então, muito complicado nesse jogo contra o Santos. O Santos, que na minha opinião é um time sem sal, né? Um time insosso, um time chato de ver jogando, um time lento, um time sem pegada, né? Então, jogando contra o Atlético Paranaense, jogo chato aí, complicado da gente fazer algumas apostas. Talvez, se você tiver muita coragem, apostar no Vanderlei, mas o Santos está levando muito gol. O Santos, goleiro do Atlético Paranaense, sim, tem sido uma boa. Mas, galera, sinceramente, no máximo aí apostar no Thiago Carleto, mas mesmo assim, tomando muito cuidado, beleza, pessoal? Então, ao longo da semana, certamente o Luiz vai colocar aí escalações para vocês, dicas para vocês. Se você quiser seguir minhas dicas lá no meu canal, já na segunda-feira eu coloco lá o meu vídeo de análise, fazendo uma análise um pouco parecida com essa daqui, e também já com as minhas dicas por posição e também com a escalação preliminar do meu time, porque a rodada já começa na quarta-feira, beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí, um forte abraço, foi um prazer enorme estar aqui junto com vocês, seguidores aqui do canal Super Dicas Cartola FC do meu amigo Luiz. Forte abraço para vocês e fiquem com Deus.